Escuta com o coração. Talvez você esteja ouvindo isso agora porque já tentou carregar o mundo nas costas e não aguentou. Tem noites que o sono não vem, não é? Porque a mente está cheia, o peito apertado. E mesmo com fé você se sente esgotado, como quem tenta andar com os pés presos no barro da preocupação. Deus mandou te lembrar disso. Preocupação não é só cansaço emocional, é uma prisão espiritual disfarçada. Ela paralisa o coração, tira o brilho dos olhos, apaga a coragem e sufoca a fé. É como caminhar por um deserto sem perceber que o maná já está caindo do céu, mas a ansiedade te impede de olhar para cima. Jesus sabia que enfrentaríamos isso. Por isso, em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos ensinou algo que não é sugestão, é um chamado urgente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz, que excede o entendimento, não é mágica, é milagre. Ela não depende de circunstâncias favoráveis, ela nasce da entrega, da confiança, da oração. A preocupação é uma tentativa de resolver com as mãos aquilo que só Deus pode fazer com o coração. Por isso, hoje, juntos, vamos começar a tirar esse peso dos ombros e colocar onde ele sempre deveria estar, aos pés da cruz. Que a primeira semente de paz comece a germinar agora mesmo. E que você entenda, viver preocupado é duvidar, ainda que em silêncio, de que Deus cuida de verdade. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas se a gente parar para refletir, vai perceber. A preocupação é um dos enganos mais sutis e eficazes do inimigo. Ela não chega gritando, ela sussurra. Vai se instalando devagar no meio das contas, dos atrasos, das más notícias, das expectativas dos outros e de repente te faz acreditar que Deus está distante. Mas escuta, o fato de você se preocupar não significa que você está no controle. Significa apenas que você está tentando carregar um fardo que não foi feito para você. A preocupação não é só um mau hábito, ela é uma estratégia maliciosa. Um laço bem amarrado que o inimigo usa para nos tornar ineficazes, inquietos, espiritualmente cansados. Ela tira o foco de Deus e coloca em nós mesmos. Ela incha o problema e diminui o poder de quem pode resolver. Lembra dos israelitas no deserto? Mesmo vendo o mar se abrir, o maná cair, a rocha jorrar água, se deixaram dominar pela preocupação. Duvidaram da promessa quando viram gigantes. Resultado? Peregrinaram por 40 anos sem entrar na terra prometida. O medo os paralisou. A preocupação os desviou do propósito. E hoje, a gente vive a mesma tensão. Confiar nas promessas ou se perder nas preocupações. Mas Deus está dizendo hoje, não é mais tempo de andar em círculos. Chega de viver preso no deserto das suposições. Ele quer te levar à terra da promessa. Mas você vai precisar deixar a mochila da ansiedade no chão. O que está te consumindo por dentro, entregue agora em oração. Porque a mesma mão que abriu o mar também pode abrir caminhos invisíveis para você. Você acha que se preocupar é sinal de responsabilidade, como se pensar demais, sofrer por antecipação, tentar prever todos os cenários fosse uma forma de cuidar. Mas não é. Isso é só um peso disfarçado de zelo. E aos poucos vai sufocando a alma. Deus não te chamou para viver preso em cálculo, medo e expectativa. Ele te chamou para descansar na provisão dele. Não descansar de fazer a sua parte, mas descansar da ansiedade de querer controlar o que só ele pode conduzir. Pedro descobriu isso de forma dolorosa. Enquanto andava sobre as águas, olhou para o vento e afundou. A dúvida entrou pelo olhar, mas foi alimentada pela preocupação. Ele sabia quem era Jesus. Ele já tinha visto milagres. Mas o medo do que poderia acontecer foi mais alto do que a memória do que Deus já tinha feito. E aí está o perigo. A preocupação te faz esquecer o histórico de fidelidade de Deus. Ela te cega para o que ele já realizou e rouba a força para confiar no que ele ainda vai fazer. Escuta com atenção. Se você é daqueles que pensa demais antes de dormir, se o seu coração vive com um e se martelando o tempo todo, talvez a sua alma esteja tentando carregar sozinha o que deveria ser colocado nas mãos de Deus há muito tempo. Respira fundo agora. E lembra, Deus é mais responsável com a sua vida do que você jamais será. Confia, descansa e faz o que cabe a você hoje, sem se perder nas projeções de amanhã. Deus me deu uma imagem forte para te entregar agora. Um crente preocupado é como um vaso rachado. Ainda carrega fé, ainda busca a presença, mas vive vazando paz. Ora, sente alívio. Depois, o medo volta,
Escuta a palavra, se enche de esperança, mas basta uma mensagem, um problema, um atraso e a ansiedade escorre de novo pelo coração. Sabe por quê? Porque a preocupação não foi tratada na raiz. Ela foi só abafada com frases prontas ou distrações momentâneas. Mas o Espírito Santo não tapa rachaduras com pano, ele restaura com poder. E para isso ele precisa que você admita: Senhor, eu tô tentando parecer forte demais por fora, mas por dentro eu tô em pedaços. E não tem vergonha nisso. Pedro negou Jesus, Tomé duvidou, Elias pediu para morrer, Paulo enfrentou espinhos. Mas todos eles foram restaurados quando voltaram ao centro da vontade de Deus. E essa restauração começa quando você para de fingir que tá tudo bem e começa a entregar o que tá mal. Hoje é dia de se tornar um vaso novo. Não porque você vai resolver tudo, mas porque vai entregar tudo. Deixa Deus selar as rachaduras do seu interior com a paz que não depende de lógica nem de resultado. A paz que vem só dele. Paz que sustenta, paz que cura, paz que permanece. Escuta isso com o coração aberto. Toda preocupação é, no fundo, uma dúvida silenciosa sobre o caráter de Deus. A gente não diz com a boca, mas o coração grita: será que ele vai cuidar mesmo? Será que ele não se esqueceu de mim? Será que eu tô sozinho nessa? É como se a preocupação dissesse: Deus é bom, mas talvez não o suficiente. Deus é poderoso, mas talvez ele não venha a tempo. E isso é sério, porque foi exatamente esse tipo de pensamento que impediu os israelitas de entrarem na Terra Prometida. Eles viram milagres, comeram do sobrenatural, andaram sob a nuvem da presença de Deus, mas no dia de enfrentar os gigantes, deram mais crédito aos seus medos do que à promessa de Deus. Você percebe? A preocupação não é só um desconforto emocional, é uma crise de confiança. E Deus, como um pai amoroso, está dizendo hoje: filho, eu não mudei, eu ainda sou fiel, ainda cuido, ainda cumpro o que prometo. Às vezes, o silêncio de Deus é só uma pausa entre o preparo e o milagre. E é nesse espaço que a fé precisa falar mais alto do que o medo. Hoje, troque suas dúvidas por declarações de fé. Deus é por mim. Ele não se atrasa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Porque a paz verdadeira não nasce quando tudo se resolve. Ela nasce quando tudo é entregue. Deus me trouxe essa palavra com clareza. A preocupação é como um deserto, seco, cansativo, sem direção. E muitos estão presos nele, andando em círculos, sem perceber que a saída não está no esforço, mas na entrega. O povo de Israel viveu isso. Deus havia preparado uma terra com leite e mel, vitória e descanso. Mas a preocupação com os gigantes os fez esquecer da fidelidade de Deus. Resultado? 40 anos dando voltas, não por falta de promessa, mas por excesso de medo. Talvez você esteja vivendo assim, promessas feitas, sonhos plantados, orações entregues, mas o coração vive andando em círculos, alimentando-os e se da mente. E se não der certo? E se faltar? E se eu fracassar de novo? Escuta. Deus não te chamou para viver perdido no deserto da preocupação. Ele te chamou para entrar com fé na terra que ele preparou, mesmo com gigantes, mesmo com muros altos. Porque quem vai na frente da batalha é ele. Não é você que garante o milagre, é a presença dele que abre caminho. Mas tem um segredo aqui, porta da promessa é a confiança. Não a confiança nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Hoje, decida sair desse deserto. Deixe a preocupação no chão como quem larga uma bagagem pesada e comece a caminhar com a leveza de quem sabe. Meu Deus é fiel, meu Deus provê, meu Deus guia, e onde ele me leva, ele sustenta. A preocupação é traiçoeira. Ela não te joga no chão de uma vez. Ela te trava por dentro, te paralisa aos poucos. Você continua sorrindo para fora, mas por dentro já não avança. Não sonha mais como antes. Não ora com a mesma ousadia. Não toma decisões com coragem. Por quê? Porque o medo da dor futura sufocou a fé no cuidado presente de Deus. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa te fazer cair. Basta te deixar estagnado. Porque um crente paralisado pela preocupação não incomoda o inferno, não conquista territórios espirituais e nem desfruta da plenitude da graça. Mas a fé é movimento. Fé é dar o passo sem ver o chão, sabendo que Deus já preparou o solo. É como Abraão, que saiu da terra dele sem saber para onde ia, mas confiava que o pai sabia. Fé não é ausência de riscos. Fé é escolher obedecer, mesmo tremendo. Fé é o antídoto contra a prisão emocional da preocupação. Talvez Deus esteja te dizendo hoje: filho, eu não preciso que você entenda tudo. Só preciso que você confie em mim. Então respira e move-se, nem que seja um passo, nem que seja um sussurro de oração.
Porque cada vez que você escolhe a fé no lugar da preocupação, você desarma o inimigo e ativa o céu a seu favor. Jesus entrou naquela casa e duas atitudes surgiram diante dele. Marta se ocupou. Correu para lá e para cá. Estava inquieta, cheia de tarefas, tentando agradar, resolver, dar conta. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus. Silenciou a alma, descansou o coração e escolheu simplesmente estar. E sabe o que Jesus disse? Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes nós somos Marta, tentando controlar tudo, resolver tudo, prevendo o que pode dar errado e esquecendo do essencial, a presença de Jesus. Preocupação demais é sintoma de coração fora de foco, porque quando a alma está cheia de Cristo, não sobra tanto espaço para ansiedade. Maria não ignorava os afazeres, ela apenas priorizou a presença. E talvez é isso que falta hoje, colocar Jesus de volta no centro da nossa atenção. A preocupação grita, a presença sussurra, e é preciso calar a alma para escutar a voz que acalma. Hoje escolha a melhor parte. Senta aos pés de Jesus. Para de tentar provar algo, resolver tudo, carregar todos. Você não foi chamado para dar conta de tudo, foi chamado para confiar naquele que sustenta tudo. Uma verdade simples e profunda que o Espírito quer te lembrar hoje. A preocupação suga o que a fé abastece. Ela drena suas forças, seu ânimo, sua alegria. É como andar quilômetros com uma mochila pesada, sendo que Deus te ofereceu asas. Isaías 40:31 nos dá essa promessa poderosa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas como esperar no Senhor com o coração inquieto? É preciso entregar a bagagem da ansiedade, porque enquanto você tenta manter o controle, o peso só aumenta. Foi assim com Elias, o profeta de fogo, que enfrentou reis, derrotou falsos deuses, mas caiu em desespero ao se sentir ameaçado. Se isolou, se esgotou, quis desistir. Sabe o que Deus fez? Não gritou, não acusou. Ele cuidou, alimentou, fortaleceu, restaurou, porque o Senhor sabe que até os mais fortes também se cansam. E Ele está pronto para renovar quem decide descansar nele. Você pode estar esgotado hoje, mas escuta, o fim da sua força não é o fim da esperança, é o começo da intervenção de Deus. Solte o controle, deixe Deus te renovar, porque quando a sua força acaba, a dele começa a se manifestar com glória. A preocupação não só rouba a paz, ela também precipita os passos. Faz a gente agir sem esperar a direção. Faz a gente tentar resolver com as próprias mãos o que só o tempo de Deus pode encaixar. Foi assim com Abraão e Sara. Eles tinham uma promessa, um filho. Mas o tempo passou, a espera pesou, a preocupação cresceu. E então veio a decisão precipitada, envolver Hagar tentando ajudar Deus a cumprir o que ele mesmo prometeu. O resultado? Conflito, dor e consequências que duraram gerações. Toda decisão guiada pela preocupação tem alto custo, porque a ansiedade atropela a sabedoria, e o medo nos faz criar atalhos onde Deus havia preparado um caminho seguro. A palavra em Provérbios 3, 5, 6 nos alerta com carinho e autoridade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deus não quer que você viva por reações. Ele quer que você viva por respostas guiadas pelo Espírito. Antes de agir, ore. Antes de decidir, espere. Antes de correr, se ajoelhe. Que toda decisão tua hoje seja regida pela paz e não pela pressa. Porque quando você caminha na direção e no ritmo de Deus, que parecia impossível se torna inevitável. Meu amigo, muitas vezes a preocupação é mais do que um simples pensamento ansioso. Ela é uma forma sutil de desobediência a Deus. Em 1 Pedro 5:7, o Senhor nos ordena: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando seguramos nossas preocupações, é como se disséssemos a Deus: eu não confio plenamente no seu cuidado. Segurar o peso da ansiedade é recusar lançar sobre Deus o que Ele mesmo nos oferece para carregar. Pense na história de Saulo, que agiu por pressa e medo, tomando para si o que deveria esperar do Senhor. Isso custou a ele muito mais do que imaginava. Foi a perda da benção e da direção divina. Assim é conosco quando nos preocupamos em vez de confiar. Estamos, sem perceber, abrindo espaço para que a dúvida e o medo dominem nosso coração. Mas,
A boa notícia é que Deus está sempre pronto para receber nossas ansiedades, e Ele nunca se cansa de nos chamar para confiar e descansar em sua providência. Hoje, faça um ato de fé. Lance suas preocupações nos braços do Pai e permita que Ele seja seu descanso e sua segurança. Meus queridos, precisamos entender que a preocupação não é apenas um peso que carregamos no coração, ela é uma brecha espiritual aberta na nossa vida. Tiago 4,7 nos instrui com uma palavra firme e clara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando permitimos que a preocupação tome conta, entregamos ao inimigo uma porta aberta. É como se abríssemos a janela da nossa alma e deixássemos entrar o vento frio da dúvida, do medo e da desesperança. Ele não precisa arrombar a porta, nós a deixamos destrancada. A preocupação é a arma astuta que o diabo usa para nos enfraquecer, para nos afastar do propósito que Deus nos deu. É o veneno que corrói a fé, drena nossa energia e nos faz prisioneiros de um ciclo sem fim de ansiedade. Assim como Jó, que viu seus temores se tornarem realidade, uma tragédia que poderia ter sido enfrentada com fé inabalável, nós também podemos cair na armadilha do medo que paralisa. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que resistir à preocupação é resistir ao próprio diabo. Cada vez que você decide confiar e lançar suas ansiedades nos braços de Deus, você fecha essa brecha espiritual. Você veste a armadura da fé, do escudo da confiança e se torna invencível no campo de batalha espiritual. Não permita que a preocupação dite o ritmo da sua vida ou roube o brilho da sua esperança. Deus chama você para uma vida de vitória, de paz que ultrapassa todo entendimento, para um caminhar cheio da liberdade que só Ele pode dar. Hoje, faça essa escolha. Feche a porta para o inimigo, abra o coração para Deus e permita que sua paz reine em você como um escudo protetor. E lembre-se, a batalha espiritual é real, mas a vitória já foi dada a nós em Cristo Jesus. Então, levante a cabeça, firme os pés e ande com confiança, porque Deus está contigo, pelejando por você. Querido irmão, querida irmã, a preocupação não apenas suga nossa paz, ela rouba nossa alegria, aquela alegria que é fruto do Espírito e que o mundo não pode tirar. Salomão, em Eclesiastes 3, dos 12 e 13, nos lembra que Deus nos deu o dom de alegrar-se e fazer o bem em nossos dias. E essa é uma bênção preciosa, não um detalhe menor. Quando ficamos presos no ciclo do e se, no turbilhão dos e se der errado, deixamos de viver o presente que Deus nos entregou com graça. Pense na diferença entre Marta e Maria na casa de Jesus, Lucas 10, os 32. Marta se preocupava com muitas coisas, com o serviço, o que a tomou de tal forma que perdeu a presença de Jesus. Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ali encontrou a verdadeira paz e alegria. Quantas vezes nos deixamos consumir pelo que está fora do nosso controle, enquanto perdemos o que Deus quer nos dar agora? Preocupação é uma prisão autoimposta. Uma cela onde o medo do futuro nos mantém cativos, impedindo que experimentemos a alegria de amar, de servir, de viver com propósito. Mas Deus quer nos libertar. Quando entregamos nossas ansiedades a Ele, nos abrimos para a verdadeira liberdade. A liberdade de viver cada momento como um presente divino, com gratidão e confiança. Hoje, escuta com o coração. Você pode escolher a alegria, pode escolher a paz, pode escolher se libertar das amarras da preocupação e abraçar a vida abundante que Jesus prometeu. Não permita que a preocupação roube o brilho do seu sorriso ou o calor do seu abraço. Deus quer te revestir de alegria, quer te dar forças para amar mesmo no meio das lutas. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao momento de restaurar o que a preocupação roubou, de renovar as forças que se foram e de avançar firmes no caminho que Deus traçou para cada um de nós. Isaías 40:31 nos lembra que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não é promessa vaga, é um convite para quem entrega suas ansiedades e confia no cuidado fiel do Pai. Você pode estar cansado, exausto até, mas Deus quer te renovar, levantar, fortalecer. Lembre-se de Elias, que mesmo após feitos poderosos, sucumbiu à preocupação e ao medo, mas Deus não o abandonou. Ele o visitou com descanso, comida e, acima de tudo, com a presença que sustenta a alma. Assim é Deus conosco, sempre pronto para restaurar, sempre disposto a nos carregar quando nossas forças faltam. O caminho para a vitória é um caminho de fé e entrega.
de decisão diária para lançar seus fardos nas mãos daquele que cuida de você com amor eterno. Quando você faz isso, não só vence a preocupação, você avança com poder espiritual, você testemunha milagres na sua vida, você se torna um farol de esperança para outros. Então hoje, nesta oração que uniu nossos corações, eu te convido a fazer uma aliança, deixar a preocupação para trás e caminhar em fé com confiança na graça, no poder e na fidelidade do Senhor. Deus mandou te lembrar disso. Você não está sozinho. Ele está contigo, agora e sempre. E a paz dele, essa paz que excede todo o entendimento, guardará teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Que assim seja para a glória do nosso Deus, agora e para sempre. Amém.